Olá a todos, começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevista hoje é com o cientista social Cícero Ferreira de Albuquerque, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas. Nosso assunto inicial, a troca de comando do Ministério da Defesa dentro de uma reforma ministerial que resultou na demissão da cúpula das Forças Armadas do governo federal e causou uma crise institucional no governo Bolsonaro. Uma crise institucional sem paralelo, né, em meio às crises econômica e sanitária causadas pela pandemia. É fato. Professor, primeiro, meu agradecimento à sua presença aqui novamente em nosso programa. Como o senhor avalia esse momento da história republicana do Brasil? Seja bem-vindo. Olá, Gorete. Olá, demais trabalhadores da TV Assembleia, alagoanas, alagoanos. É sempre uma alegria estar com vocês. Gorete, nós estamos vivendo um momento extremamente grave. Nós precisamos, como brasileiros, ter a compreensão e a responsabilidade que esse momento traz para cada um, para entender e para ficar atento, ficar alertos, e manifestar previamente a nossa preocupação e o sentido que nós queremos que esse país tenha. Desde a campanha do presidente Bolsonaro, e o filho dele, um deles, manifestava isso, a normalidade institucional brasileira está em risco. Isso vem num crescente, num permanente crescente. Nos últimos dias, o país entendeu um pouco mais que o risco e que as pretensões do presidente Bolsonaro de golpe, de destruição da normalidade democrática, é efetivo, é real e está sobre as nossas cabeças o tempo todo nos ameaçando. Portanto, estejamos atentos, estejamos alertas, estejamos prontos para defender a normalidade democrática, a normalidade institucional, a democracia brasileira, porque o momento é muito grave, muito arriscado. A troca da cúpula de segurança pública e do comando das forças militares do país indicou que aqueles que lá estavam, que eram alinhados com o governo Bolsonaro, tá? Mas não eram alinhados com as pretensões autoritárias de ruptura democrática que o governo Bolsonaro vem indicando, que o presidente Bolsonaro vem indicando, acende uma luz amarela muito forte e nos deixa em grave preocupação, assim, neste momento no país. Não podemos também entender que o presidente Bolsonaro pode tudo e pode o que quer. Ele não pode tudo, nem pode o que quer. E a manobra que ele fez nos últimos dias demonstra, ao mesmo tempo que uma tentativa de golpe, demonstra também a sua incapacidade para efetivá-la neste momento. E demonstra que, com todos os erros que as cúpulas militares do país estejam cometendo nesse momento, e para mim é um erro o alinhamento que muitos têm com o governo federal, para mim é um erro a presença de muitos militares, inclusive ativos, na ativa, no governo, é um erro sem precedente, nem durante a ditadura militar, que hoje aniversaria o golpe militar, infelizmente. Talvez tenhamos tido tantos sujeitos, tantos componentes das forças inseridos na parte governamental e ajudando a gestar, se é que podemos dizer assim, o país. Ainda com todo esse alinhamento, não há, pelo que a gente percebe, disposição nos quartéis de intervir. Mas é importante também que entendamos que não há, no ambiente internacional, lugar para esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento está no alinhamento internacional, repito, completamente desconectado com a realidade. Tá? E aí nós estamos sob risco porque nós estamos vivendo um período de aventura, um período cruel de irresponsabilidade com a coisa pública e um período cruel de irresponsabilidade com a vida e com os destinos do país.
O senhor, quando fala nessa questão institucional, um prenúncio, digamos assim, de riscos que corre o país no sentido da manutenção da democracia? Sim, sim, Gorete. Fosse a vontade do presidente, nós estaríamos em regime ditatorial. Fosse a vontade individual do presidente. Mas o que nós percebemos é que ele perdeu densidade, empatia com a sociedade, que ele perdeu aliados, que ele perdeu a confiança, o crédito daqueles que o elegeram sabendo quem ele era, do ponto de vista de uma figura pouco lapidada, do ponto de vista de uma figura pouco preparada para o exercício do executivo, de uma figura pouco lapidada para o diálogo, de uma figura que fala o que lhe vem à telha, e que este procedimento não combina com o chefe de Estado, de um país do tamanho do Brasil, com a importância econômica, social, política para o mundo inteiro. Fosse a vontade pessoal do presidente, dos seus filhos, de alguns dos seus mais próximos, a ruptura já teria se dado. Aí a gente vai ter que entender. Tem uma estrutura social da sociedade civil organizada, tá? Tem alguns setores da imprensa que, mesmo quando dialogaram com aquilo que havia de pior na política brasileira, também sabem que a ditadura representa um risco muito grande para todos que defendem a liberdade de expressão, para todos que defendem a democracia, para todos que defendem a sociedade justa e fraterna, para todos. Tá? Assim, não é para a esquerda comunista, é para todo mundo. Quando, em 64, o se abateu, aqueles que achavam que a ditadura não os alcançaria, muitas vezes foram alcançados. Portanto, e naquela época, por pior que fosse o momento, o espírito de aventura e de responsabilidade era menor, por incrível que pareça, do que nós temos visto hoje no Brasil. Portanto, estejamos atentos, estejamos vigilantes, e estejamos preparados para defender a normalidade democrática de um país que tem uma democracia precária, mas de um país que não pode abrir mão daquilo que tem enquanto normalidade democrática hoje. Professor, toda essa crise, ela já vem sendo anunciada para acontecer, o ápice seria o 31 de março, né, propositadamente. Mas o que se observa é que criou-se um problema anterior a essa demissão, com o pedido do Congresso, né, das forças políticas e sociais, de retirada do chanceler Ernesto Araújo, que não vinha desempenhando a sua função, né, de manter os laços diplomáticos com os países, enfim. Pelo contrário, criou-se um problema de animosidade, até prejudicando, inclusive, o Brasil na obtenção de vacinas, porque a China era o foco, né, para o deboche, para todo tipo de desrespeito colocado ao país. Agora eu pergunto, dentro desse contexto, o fato de a cúpula das Forças Armadas ter entregue seus cargos, né, o presidente Bolsonaro se antecipou, mas já estava definido que os comandantes das Forças Armadas, entendendo que não havia motivo, tanto que o ministro da Defesa não explicitou, né, não colocou o motivo da sua demissão, né, também eles fizeram a entrega dos cargos. Isso significa que as Forças Armadas, no comando das Forças Armadas, não há um entendimento de alinhamento político com o governo, seja o governo Bolsonaro ou qualquer outro governo que esteja no poder? Gorete, duas coisas iniciais. A primeira é que eu sou de opinião de que as Forças Armadas devem ter menos importância política do que tem nesse momento. Tá? Não é da normalidade democrática que as Forças Armadas tenham importância política maior. O papel constitucional das Forças Armadas não inclui esse tipo de ênfase, esse tipo de participação, esse tipo de importância. Portanto,
Nós já estamos, quando eu digo isso, e quando eu reconheço que há, neste momento, uma importância excessiva dada às Forças Armadas, não por mim, não por você, mas pelas circunstâncias, já há uma anormalidade nesse processo, primeiro dado. E aí, volta para o quartel, cuida daquilo que é seu papel constitucional, e o país tem maturidade, e nós temos, com toda a crise de liderança que a gente possa entender que tenha, nós temos condição de caminhar dentro daquilo que é constitucionalmente estabelecido. Segunda coisa, o chanceler que foi demitido, cujo nome eu até me recuso a lembrar, pela sua inexpressividade, pelo seu desfeito com o país, é uma cereja no bolo. Porque ele, assim, não só porque ele foi inexpressivo, mas porque ele vai ser substituído e parte daquilo que ele deixou de fazer ainda pode ser recuperado. Tá? O que nós temos entendido cresceu no conjunto da sociedade, cresceu no Congresso Nacional, cresceu no STF, cresceu no empresariado brasileiro, no dito mercado brasileiro, e cresceu no mundo inteiro o entendimento de que o governo Bolsonaro é extremamente maléfico. E ele é maléfico hoje para o país, porque o seu descuido, a sua falta de zelo com a vida dos brasileiros tem nos levado a uma situação de mais de 300 mil mortes e nos aponta para uma situação de 500 mil mortes, talvez mais. Olha que tragédia sem precedente. E muito disso poderia ser evitado se houvesse no governo central uma atitude desde o começo correta, e digo até com o risco de que isso representa. Se o ministro Mandetta não tivesse sido demitido, se o caminho que ele vinha indicando, e eu não estou fortalecendo o ministro Mandetta, ele não é daquilo que eu acredito que possa ser fortalecido politicamente, mas eu estou falando da parte técnica do Ministério da Saúde. Se aquela linha política, de ação política no Ministério da Saúde, tivesse sido mantida, nós certamente estaríamos em outras águas. Mas por que não foi... Inclusive, só um adendo, professor, me permita. O Pazuello, com toda a sua atuação pífia à frente do Ministério da Saúde, ainda conseguiu, lá atrás, a fazer uma reserva de 76 milhões de vacinas, né? Que o presidente Bolsonaro desautorizou, né? Isso é fato. Então, o presidente, nesse período todo, não contribuiu em nada para que a pandemia fosse controlada, né? O Pazuello saiu pela porta de trás e entra para a história, para o lixo da história, mas a responsabilidade não foi dele, foi do presidente. Aliás, a gente lembra que houve uma crise entre os dois e o presidente enquadrou o Pazuello foi fraco do ponto de vista do papel que ele deveria executar, e se submeteu e riu, inclusive humilhou as Forças Armadas naquele momento, mas a culpa é do presidente da República. A falta de políticas do governo central para o combate à Covid e para a proteção da vida dos brasileiros é uma responsabilidade única, exclusiva, fundamental do presidente da República. Se faltou, foi porque ele quis que faltasse. Foi uma decisão política. O terraplanismo, o negacionismo que toma conta deste país hoje, Gorete, é para entender definitivamente que, às vezes, a história anda para trás. Os iluministas, me permitam só um parênteses, os iluministas sempre entenderam que a história teria uma linha reta, ou teria uma linha contínua, a partir do século XVIII, que nós caminharíamos permanentemente para as luzes. Não, às vezes a gente faz voltas e caminha para as trevas. Este é um momento de trevas. E é um momento ainda mais perigoso, porque é um momento que pode nos levar para uma situação ainda mais grave. Olha que coisa louca. Nós podemos ir para uma situação ainda mais grave. E aí que está a nossa responsabilidade. E a gente não pode abdicar disso. Uma parte do povo brasileiro tem culpa nessa situação que nós estamos vivendo também. Tem. Eu digo sempre assim, as pessoas estão dizendo, os bolsonaristas não, os bolsonaros. Olha que miséria, olha que horror. Os bolsonaros, tantos outros, porque o Bolsonaro é apenas um dos tantos que a gente tem, infelizmente,
eles têm cumprido um papel semelhante quando negam a necessidade de isolamento, quando negam a necessidade de lockdown, quando negam a efetividade da vacina, quando negam a efetividade da máscara. Bolsonaro só não garantiria todo esse mal que nós estamos vivendo neste país. Percebe? É preciso que a gente tenha essa compreensão. E compreender isso não significa entrar em desespero. É um momento também de esperança. E eu digo sempre nesses momentos que tem duas frases que me animam. Uma é de Dom Helder, que diz assim: quanto mais escura for a noite, mais bela será a aurora de um novo dia. Eu acredito que essa aurora virá. Uma música que a Lélia Pinheiro canta, que diz: tudo é uma questão de manter a mente inquieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Nós falávamos há pouco, e quando bate a crise e quando a gente se desespera, porque todos nós, como seres humanos, temos esse direito, é preciso que a gente vá a algum lugar e procure forças para enfrentar o que nós estamos enfrentando. E nós vamos vencer. Pois é. A esperança, né, de tudo melhorar. Professor, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo de Frente a Frente, volta já já. É só 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social Cícero Ferreira de Albuquerque, professor de Ciências Sociais na Universidade Federal de Alagoas. Professor, nós falávamos antes sobre esperança, não é? Finalizamos o bloco anterior, em meio ao caos, falando de esperança. E o que dizer hoje, né, das forças vivas da sociedade, das instituições, participando, dando a sua contribuição para corrigir essas anomalias, digamos assim? Gorete, eu penso, ainda esses dias, eu conversava com um amigo, ele cobrando, dizendo que a gente está precisando reagir mais. E eu entendo, como ele, que nós estamos todos muito chocados, muito abalados, e ainda não conseguimos reagir devidamente a esse momento. Mas, ainda assim, eu dizia a ele, é preciso você ver os sinais que estão aí por dentro, que estão circulando. Eu tenho participado de uma rede extraordinária de educadores populares, vinculadas ao movimento de educação de base, que acabou de completar 60 anos de existência, e que reafirma, neste momento, o seu compromisso de continuar trabalhando naquilo que nós chamamos de fundamental, nas bases deste país, para fortalecer valores que são de solidariedade, de compaixão, de cumplicidade e de mutirão social para encontrar saídas. Isso é um dado. Um outro dado que eu considero fundamental é que nós temos visto pipocar em diversos lugares do país as ações de solidariedade e distribuição de alimento, tá? De sopas, de feiras, de cozinhas solidárias, que são aquilo que nós podemos fazer neste momento. Nós estamos assistindo a efetividade de uma rede de comunicação virtual, como a que nós estamos, através da qual as pessoas dialogam e as pessoas acrescentam nas suas trajetórias intelectuais e de vida, novos conhecimentos, e isso tem sido uma rede cada vez mais ampla, cada vez mais mundial. Eu penso que nós vamos sair, e nós estamos vivendo também, eu ia esquecendo um dado fundamental, até porque falávamos de esperança, que este ano é aniversário de 100 anos de Paulo Freire, e que nós celebraremos no mundo inteiro, e que no Brasil, e que no Nordeste, nós afirmaremos a importância deste educador, que é combatido no Brasil neste momento, mas que é referência para o mundo inteiro e que trouxe para nós uma mensagem de esperança e que falava de esperançar, tá? De um verbo chamado esperançar, que é muito diferente de esperar, é estar em movimento, é estar em ação, é articular sonhos, é articular esperanças em todos os lugares para construir
um tempo novo, uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna. Nós chegamos, e eu penso que a crise da pandemia tem nos dito, numa situação em que a humanidade está tendo a oportunidade, como poucas vezes teve, de pensar a sua trajetória, de pensar o seu destino. Nós não temos saídas se nós não entendermos que este problema é um problema de todos no mundo todo. E se nós não entendermos que não há saída para alguns, a saída depende de um movimento articulado de todos a favor de todos, de cada um por si, de cada um por todos. Esse valor... Uma empatia política, não é, professor? Empatia política e entendimento de que a política não é um mal em si, que a política é uma necessidade, de que quando nós erramos nas escolhas, nós pagamos preços caríssimos e, portanto, nós não podemos continuar aventurando. Nós precisamos buscar mudanças, e estas mudanças precisam. O Brasil vinha indicando isso, e algumas pessoas não perceberam, e algumas autoridades e algumas lideranças não perceberam, mas nós vamos continuar buscando mudanças, mas nós não vamos buscar aventuras. Tá? A aventura ela está tendo para a gente um preço muito caro. Tá? E o que é mais curioso, Gorete, o mundo compreende hoje, talvez melhor, o que nós estamos passando do que nós compreendemos. Porque nós estamos presos a um contexto duro, pesado, de disputa de narrativa, de disputa de espaço. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa afirmar como valor. Nós precisamos sair deste momento pode concluir. Mais fortes. Pois bem, o que se observa é que a eleição do presidente Bolsonaro foi um divisor de águas, né? A eleição dele, a vitória dele, que todo mundo imaginava que aquele relacionamento acirrado, competitivo, nas redes sociais sobretudo, fosse arrefecer. Mas não foi o que ocorreu. Na verdade, demarcou-se ali, digamos assim, uma relação bem acirrada, mas na multiplicidade da violência, do falar, do linguajar, do acusar, do fazer, enfim, não tem sido um tempo de paz, né, professor? Eu não era otimista, eu confesso a você que eu não era otimista com a vitória do presidente Bolsonaro, mas eu não era tão pessimista. Tá? E entendo que quem achava que podia dar errado, talvez não tivesse ideia de que podia dar tão errado. A economia travou, e não é só a pandemia, porque antes da pandemia explodir, a situação já estava indicada. Tá? A educação vive um colapso, um desastre. A ciência e a tecnologia vivem combates assim, de corte de recursos. Começa pelo orçamento, né, professor? Certo. Que reduziu A direção política do país desandou, entendeu? Nós não temos, Gorete, perspectiva de melhores. Olha que situação. Com este governo, com esta gestão, nós estamos sem perspectiva de melhor. Eu tinha a ilusão, e aí a gente tem o direito de ter ilusão, por mais adulto que a gente já seja, de que o Bolsonaro daria uma trégua, tá? Que ele teria a pauta política e ideológica dele, legítima, inclusive, porque numa democracia, ainda que você entenda que boa parte do povo não entendeu a mensagem que ele emitiu, mas ele foi eleito, eu entendo que ele manteria essa pauta, mas que ele seria um sujeito mais capacitado para a lida política. Esse cara foi deputado durante muitos anos, esse cara foi vereador durante um tempo, esse cara tem uma vida política grande, ele viveu aquele ambiente o tempo todo, ele sabe que ninguém governa na porrada. Que não se ganha no grito, né? Sim, agora, quando ele ficou fraco, e ele está mais fraco, vejam bem, assim, entendam bem, o momento de maior fraqueza que o governo Bolsonaro está vivendo é este. Estes movimentos autoritários são movimentos desesperados de quem perdeu o diálogo com o povo e de quem perdeu o time do momento histórico que a gente está vivendo. O governo Bolsonaro, digamos assim, de 2019
não é o governo de agora, né? Não é o governo de agora. Sobre que aspectos o senhor poderia destacar? O contexto histórico mudou, Gorete, e o agravamento da crise sanitária e a incapacidade, desculpa, não é incapacidade, é a má vontade do governo Bolsonaro de tratar a crise sanitária como devia ser tratada, e ele não precisaria fazer muita coisa. Se ele tinha uma referência política no mundo, que era o Trump, e o Trump errou, e o Trump caiu, porque o Trump foi derrotado pela pandemia, pelo comportamento dele na pandemia, e o Trump, diferente do Bolsonaro, tinha uma economia que andava positivamente, nos modos do capitalismo, não estou discutindo isso. Tá? Se ele olhava para Israel, e ele via Israel como referência, ele podia ter olhado para a liderança de Israel e ter visto o que a liderança de Israel fez. Não. Ele pegou um rumo completamente isolado e completamente suicida do ponto de vista político e do ponto de vista sanitário. Político dele e sanitário do país. Aí o que ocorre? Nós chegamos neste abismo. Nós estamos no pântano do ponto de vista sanitário. Nós estamos numa situação que o mundo inteiro olha para a gente com horror e diz assim, não queremos negócio com o Brasil, não queremos vínculo com o Brasil, não queremos brasileiros aqui. Este é o quadro. E este quadro, que não era o quadro que ele dizia no começo, porque ele trabalhou com a ideia de que era uma gripezinha, trabalhou com a ideia de que era um resfriadinho, trabalhou com a ideia de que era uma crisezinha, trabalhou com a ideia de que cloroquina resolveria, trabalhou com a ideia de que a ivermectina resolveria. E aí, quando os argumentos dele foram caindo e foram se desfazendo, e quando ele viu a crise explodir, porque nós estamos em situação de colapso, centenas de pessoas estão morrendo sem atendimento, sem oxigênio, sem intubação, sem leito. Colapsou completamente. Isso não é um fenômeno local, isso é um fenômeno nacional hoje. Isso porque não houve um direcionamento, professor, que se esperava do Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, né? Mas o comando da administração da crise e das soluções teria, como sempre, de partir do próprio governo federal. Olhe, Gorete, meus amigos, minhas amigas, a situação não é infinitamente pior. E a maioria dos governos estaduais, dos governadores, teve uma maioria teve uma postura nova, diferente. Eu tenho muitas divergências com o governo Renan Filho, muitas. Mas eu entendo que ele tem sido infinitamente mais responsável, infinitamente mais acertado nas suas ações em relação à pandemia do que a média nacional e do que especialmente o governo federal. Imagina, assim, e eu não estou falando de um governo com o qual eu tenha afinidades maiores, pelo contrário, já digo. Mas eu tenho que reconhecer os fatos. Se nós em Alagoas, por exemplo, tivéssemos um governador na linha Bolsonaro, nós estaríamos completamente destroçados. Como a gente vê a iniciativa de São Paulo, né? Se não fosse o investimento no Butantan, não teríamos nem a vacina, a Coronavac. Pois é. E olha que o Dória é um bolsonarista, assim. Hoje, esses arrependimentos são falsos. Tá? Assim, nós estamos falando de alguém que tem um mínimo de lucidez. Neste momento, a gente não pode deixar que o debate político, ideológico, qualquer que seja maior do que salvar vidas. Era um momento, o Bolsonaro teve uma oportunidade histórica que talvez nenhum presidente antes teve. Dizer assim, vamos fazer um grande pacto nacional, vamos fazer uma grande mobilização, vamos juntar todo mundo teria juntado com ele, para enfrentar e combater um inimigo comum. Ele não teve a grandeza do momento. Ele foi mesquinho, medíocre e incapaz de entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo. E a proporção, não é? A proporção isto é um fato que já vem há um ano. Pois é. Perdeu a maior oportunidade histórica de ser o grande líder que ele poderia ser, com todos os defeitos que eu vejo nele e com todas as divergências políticas e ideológicas que eu tenho com o governo dele. Mas se ele tivesse sido
mais maduro emocionalmente, porque esse é outro debate e a gente precisa entender. A gente elege as pessoas e, além das questões políticas e ideológicas, tem as questões de maturidade pessoal. Estabilidade emocional. Não dá para a gente continuar votando e elegendo pessoas emocionalmente desestabilizadas. E é o que nós estamos fazendo nos últimos tempos. Ou foi o que nós fizemos na situação nacional, Professor, no plano nacional. Nós vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social Cícero Ferreira de Albuquerque. Ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, está aqui conosco fazendo uma análise da conjuntura político, social e econômica do país, né, em meio à crise institucional gerada aí pela demissão, pela nova reforma, digamos assim, mini reforma ministerial, reforma apenas na troca, né, dos titulares dos cargos. Eu pergunto, professor, em relação à economia. A economia, ela, em meio à pandemia, ela fica numa posição bem estável do ponto de vista de vai depender da vacina, a condução da economia. Enquanto estivermos nesse patamar de contágio, de mortes, claro que nada vai caminhar. E hoje a gente vê já que alguns empresários já estão colocando-se de forma crítica, né, o que antes não acontecia. Porque agora uma coisa que me surpreende é que em todos os países desenvolvidos, né, que enfrentaram inicialmente a pandemia, eles foram para o lockdown e saíram e conseguiram controlar. Teve dificuldade? Sim, mas hoje estão com a situação controlada em geral. Por que essa resistência no Brasil? Essa resistência, Gorete, ela aconteceu nos diversos lugares. Aqui, ela tem uma particularidade, ela tem comando. O comando é do governo federal. Tá? Ela tem uma rede de articulação a partir do governo federal. E o presidente Bolsonaro ele apostou num filé político, que é esse diálogo com os comerciantes e com uma parte do empresariado. A parte menor do empresariado demorou para entender que só há saída com vacina. O grande empresariado sabe disso faz tempo. Porque o grande empresariado tem uma articulação com o mercado internacional, com o ambiente internacional, do ponto de vista da economia, e isso é um ponto pacífico, é um ponto fundamental. Tá, finalmente, parte do empresariado, uma parte da intelectualidade liberal brasileira, e progressista até, botou a cara e se manifestou, porque esse é um outro dado. A intelectualidade brasileira e o empresariado brasileiro tem sido, salvo belas e honrosas exceções, omissa e conivente com essa situação. Tá? Assim como uma parte da grande imprensa, assim como uma parte do ambiente religioso, seja católico, seja evangélico, no final, se houver um dia do veredito, as pessoas terão que prestar contas porque silenciaram, porque ficaram quietas, porque renunciaram ao dever histórico e ao papel fundamental enquanto ser humano de assumir posições diante disso. Vai ter um tribunal, pelo menos da história, que vai cobrar dessas pessoas o silêncio e o acovardamento que elas viveram nesses anos, nesse período de um ano. Tá? Mas, dizendo claramente, a economia
está em colapso. 90% da dívida, a dívida pública hoje corresponde a 90% do PIB. Nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos 40 milhões de informalidade, esse dado não é recente, da informalidade, mas eu vi ontem o ministro ministro Paulo Guedes dizendo assim, os 40 milhões de informais, como se isso fosse o fato mais normal do mundo, precisam estar vacinados, precisam. Meu amigo, nós estamos há 1 ano vivendo essa situação de pandemia. E agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, é que o ministro vem dizer um negócio desse. Esse era um dever histórico dele ter dito lá no começo. Ou vacinamos, ou corremos nessa direção, ou isolamos nesse momento, ou fazemos lockdown nesse outro momento. É um sacrifício coletivo para todos. Eu estou experimentando, Gorete, uma experiência horrorosa, que é dar aula por aqui. Com alunos que fecham as câmeras e a gente fica falando para a tela. E eu disse a eles, eu já tenho 33 anos de sala de aula, eu disse a eles, se eu fosse encerrar a minha vida profissional hoje, eu encerraria de forma muito amargurada. Por quê? Porque eu estou falando com quem eu não vejo e com quem não está me vendo, fundamentalmente. Eu fui, esses dias, trocar um óculos, porque de vez em quando a gente precisa fazer isso, e quando chego lá, eu estou falando com a vendedora, e ela disse, não, eu estou em aula. Eu disse, está em aula? Estou. Como? O professor está aqui na gaveta, abriu a gaveta e o professor estava lá falando na gaveta. E é porque nós queremos que nós estamos dando aula desse jeito, Gorete? E é porque nós queremos que nós estamos trabalhando dessa forma? E é porque nós queremos que nós estamos evitando sair? E é porque nós queremos que nós estamos trancados dentro de casa? Não, as pessoas estão adoecendo. É porque o momento histórico exige. E morrido também, né, professor? E morrido também. Quantos amigos nós já perdemos? Nós falamos disso ainda há pouco. Amigos, eu perdi nos últimos 15 dias 4, 5 amigos. Isso impacta a gente do ponto de vista emocional muito. Isso nos assusta. Isso nos põe numa situação histórica terrível. Mas eu vou repetir aquilo, nós vamos vencer esse negócio, nós só podemos vencer se for todo mundo junto nesse momento. O debate político, ideológico, repito, não é maior do que a vida, não é mais importante do que sobreviver neste instante. E não tem esse negócio de direita e esquerda, quem morre, morre. Entendeu? Neste momento, a situação é desesperadora. Neste momento, Gorete, há pessoas que não têm um aparelho de respiração, não têm um leito para entubar, não têm o oxigênio, não têm, neste momento, neste país. Professor. Portanto, é mais falar de vida. Sempre. A economia não é mais importante do que a vida. A vida vem antes da economia. Só há economia se as pessoas estiverem vivas, definitivamente. Professor, não seria um momento, diante dessa fragilidade que se coloca o governo no momento de ter tentado, mas não ter conseguido, digamos assim, endurecer no que se apresenta no plano institucional? E as forças políticas no Congresso, no STF, enfim, nas entidades, tomar a iniciativa de promover um pacto nacional pela vida? Tardiamente o momento chegou. Tá? Depois de perdermos mais de 300 mil brasileiros, e sob o risco de perdermos mais outros, o momento é este. Tá? Assim, mas, ora, no momento em que o presidente chama, numa semana, uma reunião com as forças institucionais, com o Congresso, com o STF, e em seguida ele gera uma nova crise, trocando um conjunto de ministros e apontando um caminho autoritário. Veja que loucura nós estamos vivendo. A própria reunião dos governadores, né, ele fez a opção de chamar só os próximos, né? Não teve uma visão de colocar... Estadista. Exato. Não tem, desculpa te interromper, Gorete, ele não tem visão de estadista. Eu que peço desculpas ao interrompê-lo tantas vezes. Ele não é um humanista, porque quando a gente, assim, se diz, uma pessoa perguntou, como é que você se define ideologicamente? Faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu sou humanista, Aí comecei, quando eu falei que eu era humanista, o sujeito deu um pulo, assim, é o mínimo. Começamos por aí. É o mínimo. Não adianta se você é um sujeito
que tem um projeto de sociedade novo, se você não defende que o homem, que as pessoas, que a natureza estejam em equilíbrio, estejam e tenham oportunidades. Ele não é um humanista, e este é o problema, está aqui na matriz, a matriz é esta, ele não é um humanista. Você já teve gente de esquerda que fez evolução e não era humanista e deixou um rastro de sangue miserável. Você já teve gente de direita que fez golpes, etc., e não tendo valor humano, deixou um rastro miserável de dor, de tristeza. Nós precisamos dizer assim, o humanismo não é tudo, mas é o começo para a gente começar a discutir numa sociedade que é o respeito à vida humana, o respeito à existência humana, a promoção disso está no momento histórico que a gente está vivendo, e a defesa da natureza, a defesa do meio ambiente, porque a crise passa por isso, fundamentalmente. A crise sanitária passa, fundamentalmente, pela agressão continuada durante séculos ao meio ambiente. E não há saída para a humanidade se não houver saída para o ambiente de uma forma geral, para o meio ambiente de uma forma geral. E isso é uma coisa que a humanidade não pode perder a oportunidade de entender neste momento histórico. Professor, diante dessa situação, o que dizer do papel que tem as instituições na defesa da democracia? A situação chegou a tal ponto no Brasil que nós estamos vendo qualidade no Centrão. Imagina o que é isso. Tá? As instituições precisam estar fortes, precisam cumprir o papel de defender a normalidade. O Congresso ele pode ter os defeitos que tiver, e ele tem, mas ele é um parâmetro de que nós estamos numa sociedade democrática. Tá? O STF ele pode ter o defeito que tiver, mas ele é um parâmetro que nós estamos numa sociedade democrática. A liberdade de expressão e a imprensa brasileira pode ter o defeito que tiver, especialmente os grandes grupos econômicos que manipulam a parte da imprensa brasileira, mas isto é um parâmetro de que existe normalidade democrática. O direito de expressão religiosa E aí a gente pode passar o resto do dia falando disso, mas dizer assim, as instituições são fundamentais. O poder, a divisão e o equilíbrio dos poderes é um princípio lá de Montesquieu, um valor iluminista que nos traz até hoje e que não é possível você pensar uma sociedade melhor sem pensar divisão de poderes, sem pensar em executivo, legislativo, judiciário, funcionando, buscando a harmonia, e essa harmonia é um mito, a gente sabe disso, mas, ora, é preciso preservar isso, é preciso defender isso. Tá, o presidente do Congresso não importa neste momento, isso importa menos. O que importa mais neste momento são políticas públicas, é ação de Estado que promova a vida. E aí, auxílio emergencial, e este país tem um lastro financeiro que permite isso. Tá? Apoio aos setores da economia que estão fechados, a gente entende isso, galera. Tem um comerciante de restaurante, um comerciante que tem um bar, um comerciante que tem uma lojinha. Esse pessoal está vivendo uma dificuldade muito grande, mas o problema é que não houve, quando deveria haver, vacina, compra de vacina. Tá? Por que é que o comércio está fechado? Porque nós não tivemos a vacinação, nós não tivemos o cuidado com isso, porque nós não temos políticas públicas de apoio a esse pessoal, tá? E porque nós temos um desgoverno neste país. Na verdade, faltou vacina, né? Faltou vacina, faltou auxílio emergencial até agora e faltou também um apoio financeiro às empresas, né? Isso. Ao contrário do que os outros países fizeram. No Brasil não foi feito, né? Da maneira adequada. Professor, nós temos um minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, mas algumas considerações que o senhor queira fazer, que são importantes para a gente finalizar essa entrevista. Eu quero primeiro pedir desculpas pelo tom áspero em alguns momentos. Quero dizer que essa minha agonia é a agonia de alguém que está trancado dentro de casa e que não suporta viver este momento como um momento de tantas perdas, de tanta dor, de tanto sofrimento. Tá? Quero dizer que, apesar de tudo isso, eu mantenho a esperança acesa, viva, e que as nossas vidas, que as nossas casas, que os nossos ambientes
sejam trincheiras na defesa de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Tá? Não há saída para ninguém individualmente, repito. Ou há saída coletiva, ou então não há saída. Grande abraço, Gorete. Obrigada, professor. Um grande abraço também. E vamos ter esperança, né? Esperança em sair dessa situação. Um abraço. Sim. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.